Quantos têm sido abençoados pela série? Deus tem ministrado aos nossos corações. E eu quero começar lendo o texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes 12, 13 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é, ou a suma, o resumo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha que extraordinário, de tudo que você tem ouvido, vamos resumir, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Nós vimos nessa caminhada e nessa jornada os benefícios do temor do Senhor em nós, o que Ele proporciona para as nossas vidas. O temor do Senhor nos afasta do pecado, então temos a proteção. Isaías 33, 6 diz que haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Olha que extraordinário. E o temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. Algumas pessoas, elas estão em busca do tesouro. E quando nós ministramos também intensamente a respeito de riquezas encobertas, tesouros escondidos, temos o entendimento que é aquilo que está por trás da palavra, que pode nos curar, nos libertar, nos salvar. E a promessa que temos é que Ele nos daria as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. A revelação, o entendimento da palavra. Quando no capítulo 4 de Marcos, Jesus fala a respeito da parábola do semeador, ele, certo semeador, saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, não tinha raiz profunda. Outra caiu entre os espinhos e foi sufocada. E uma outra semente caiu numa terra boa e produziu a 30, a 60 e a 100. Quando Jesus falou esta parábola, os discípulos não compreenderam. Imagina os de fora. Ninguém entendeu, nem os discípulos que caminhavam com Jesus conseguiram ter um entendimento do que Jesus queria dizer com aquela parábola. Então eles vêm no particular e eles perguntam a Jesus no particular: o que você quis dizer com isso? Qual é o ensinamento, a essência desta palavra? Aí Jesus diz a eles: olha, vocês não estão entendendo esta parábola, vocês não estão compreendendo esta parábola. Se vocês não compreenderem esta, como vocês vão compreender as demais? Olha, ali é o princípio, é o começo. E diz: o que semeia, semeia o que? A palavra. Nós estamos nesta jornada intensamente ministrando, semeando a palavra do temor do Senhor, que as aves de rapina, que são figuras de demônios, as aves ali tipificam demônios que vêm para roubar a semente, que esta semente permaneça no seu coração, que ela não seja sufocada pelos espinhos, que fala a respeito da fascinação das riquezas, que também ela não seja queimada pelo sol, falando a respeito de perseguição, de guerras e de lutas. É a forma que Satanás usa. Primeiro ele vem e tira de imediato. Segundo, a semente nasce, ela germina, ela brota, ela cresce, começa o crescimento, mas vem as guerras, vem as lutas, e as pessoas começam a ter dúvida a respeito da palavra. Depois a outra semente é sufocada, a planta nasce, começa a crescer, mas é sufocada pelos espinhos. Isso fala do quê? Dos cuidados deste mundo, da fascinação das riquezas, pessoas que se perdem na jornada. Queridos, o melhor desta terra está reservado para aqueles que temem ao Senhor. O melhor desta terra é para aqueles que temem ao Senhor, mas muitas vezes por falta do entendimento. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim: olha, mesmo que você não entenda, você desfruta das promessas. Eu fiquei pensando a respeito disso, e Deus trouxe 2 textos no meu coração. Mesmo que você não entenda, você não compreenda, você vai desfrutar das promessas. A Bíblia diz: o meu povo perece, porque lhe falta o quê? O conhecimento. O meu povo é levado cativo, vive no cativeiro, por falta do entendimento. Então você desfruta em parte. Você desfruta em parte. Quando você entende a respeito da salvação da vida eterna, e você confessa que Jesus é o seu Senhor, amém, tem o selo, você é selado pelo Espírito Santo para a vida eterna. Mas existe um projeto de Deus para você aqui nesta terra. O temor do Senhor é a chave do tesouro.
A minha oração é que este temor esteja impregnado em nós. Isso bata forte no nosso coração. E que você tenha medo mesmo de pecar contra a santidade de Deus. Amém? Temor, temor. E você, meu irmão, minha oração é que o Espírito Santo traga luz e entendimento para proteger você, livrar você da calamidade. Amém, queridos? Que extraordinário é podermos ter o temor do Senhor em nós. Em nós. Quando nós olhamos para o Salmo de número 112, as promessas que encontramos neste Salmo, para o homem que teme ao Senhor, em seus mandamentos tem grande prazer. Tem a promessa para a descendência, a nossa descendência será poderosa na terra. A descendência do justo será poderosa na terra. Poderosa na terra. Diz, riqueza e prosperidade haverá onde? Na sua casa. Olha só, que salmo extraordinário. Eu fico imaginando como algumas pessoas rejeitam as Escrituras e o Velho Testamento. Quando nós olhamos para o livro de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9, Paulo diz, como está escrito. Aí ele cita o Salmo 112. Espalhou, deu aos pobres. Ele cita. Paulo cita, Jesus cita, muitos outros apóstolos escrevendo, eles citam o Velho Testamento. E nós não apenas citamos o Velho Testamento, nós vivemos muitas promessas que temos desde o Velho Testamento. A nossa descendência será poderosa na terra. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Ao justo, até das trevas nasce luz. Diz, ele é piedoso, ele é justo, ele é misericordioso. Misericordioso e justo. Falamos a respeito dos atos de justiça que vão à nossa frente, e o Senhor vem à nossa retaguarda. Quando nós vamos praticando os atos de justiça, eles vão adiante de nós, e o Senhor vem aonde? Na nossa retaguarda, nos guardando, nos protegendo. Os nossos atos de justiça, eles não devem ser feitos para mostrarmos aos homens e sermos reconhecidos pelos homens. Olha, Jesus está telefonando. Os nossos atos de justiça, fica tranquilo. Os nossos atos de justiça, eles não devem ser feitos para que recebamos elogios do homem, reconhecimento dos homens. Nós temos na igreja pessoas que praticam atos de justiça. Temos pessoas na disposição em servir a Deus, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Haverá uma grande recompensa da parte de Deus. Sejamos incansáveis, queridos, incansáveis, sempre abundante na obra do Senhor. A obra do Senhor é para ser feita com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Entrai pelos seus atos com cânticos de louvor. Olha só, servir ao Senhor com alegria. Para algumas pessoas, olha, é um peso servir ao Senhor. Esse peso não é de Deus, isso não vem do Senhor. O jugo dele é suave, o seu fardo é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Queridos, prestem atenção, não se deixe enganar. Tem pessoas com pílulas de sucesso. É sucesso assim, é sucesso aqui. É impressionante. Tem as fórmulas para o sucesso. Mas a expressão do sucesso não se dá por palavras e num contexto de uma semana. É para 20 anos, para 30 anos. É para 20, 30 anos. Outro dia eu publiquei uma foto do conjunto, juntamente com o pastor Clodoilson. O pastor Gustavo mandou para mim. Impressionante. Gustavo magrinho. O Clodoilson magrinho. Ou continua magrinho. Eu tudo magrinho. Quase 30 anos, 20 e poucos anos. A jornada não é para uma semana, é para um mês, é para a vida. E o temor do Senhor tem nos preservado. O temor do Senhor tem nos guardado e nos livrado da calamidade. Haverá abundância de salvação, sim, livramento. Todos os nossos temores. Queridos, nós estamos vivendo dias incomuns. Mas desde o início da pandemia, quando fechou,
A última reunião que tivemos antes foi o nosso congresso dia 15 de março. Dia 16 parou tudo. E esses foram os primeiros 15 dias, creio que mais terríveis da face da terra para o brasileiro. Depois as pessoas vão se acostumando, aí um pouquinho vira tudo comum. É interessante, mas a nossa confiança está no Senhor. Esteve, está e estará no Senhor. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não tosqueneja. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que Ele não possa estender, e nem os seus ouvidos agravados, para que Ele não possa ouvir. Mas diz o texto: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Eu estava dizendo aqui no domingo, algumas mensagens não dão ibope, mas não é preciso dar ibope, não é preciso ter 1 milhão de curtidas. O importante é que a verdade seja dita, com graça, com sabedoria, para que sejamos completamente libertos. Quando olhamos para o livro de Atos, é o início da igreja. Atos capítulo 2, vamos ler esse texto. Atos capítulo 2, versículo 41. 2 ou 3? 3, né? É esse mesmo, esse aqui mesmo. 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha isso. É o início da igreja. Cerca de 120 pessoas estavam reunidas em Jerusalém, conforme a palavra liberada por Jesus Cristo para que eles permanecessem. Quando Jesus ascendeu os céus, cerca de 500 pessoas viram e ouviram a instrução, mas cerca de 120 permaneceram em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a igreja vai ter início, e ela inicia assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram o quê? Batizados. Diga comigo: batizados. Algumas pessoas, elas rejeitam o batismo, negligenciam o batismo. E aí você me pergunta: apóstolo, mas o batismo salva? Não, o batismo não salva. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas quando somos salvos em Cristo Jesus, nós obedecemos os seus mandamentos. E diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Se você não tem a oportunidade de ser batizado, você se lembra do bom ladrão na cruz? Ele disse: o que Jesus disse para ele? O seguinte: a gente vai descer da cruz, eu vou batizar você, e hoje mesmo a gente vai estar no paraíso. Jesus não disse assim: olha, vamos dar um jeito, aí tem água, vamos batizá-lo. Não, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve a oportunidade de ser batizado, mas aquele que tem a oportunidade e negligencia o batismo, aí está a questão. Os que de bom grado receberam a sua palavra, diz o texto, o próximo versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles foram batizados e perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora 43, e em toda a alma havia o quê? Temor. Assim começa. E em toda a alma havia temor. 3.000 pessoas impregnadas pelo temor. E o que acontece? E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Deus se manifestava através dos apóstolos. Em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. Muitos sinais, maravilhas e prodígios
aconteciam na igreja. E diz o próximo versículo: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiu com todos, segundo cada um havia de mister. E alguém pode pensar assim: apóstolo, a gente precisa fazer isso? Lógico que não. Esse foi um tempo, porque em pouco tempo à frente, Jesus já havia profetizado que o templo seria derrubado, e ele seria esparramado entre as nações, e haveria um tempo de perseguição, antecedendo tudo isso, porque eles iam perder do mesmo jeito. Mas aqui Deus está dando a eles a oportunidade de semearem, e eles seriam dispersos. Foi então que a igreja vai sair de Jerusalém, mais à frente, vai sair de Jerusalém, vai para a Judéia, depois vai chegar em Samaria, e chegou aos confins da terra, chegou até nós. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Agora o 46 diz: e perseverando unânimes, de vez em quando, todos os dias, no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia o que? Pureza, singeleza de coração. Que possamos viver nesta dimensão. Amém, queridos? Singeleza de coração, corações puros. Nós vivemos num mundo de tanta maldade, de tanta maldade. As pessoas ficam maquinando o mal, ficam maquinando como levar vantagem nas coisas, serem espertos, mas no final é o que? Tragédia. Na igreja primitiva havia o que? Singeleza de coração, e eles permaneciam unidos, desfrutando de koinonia, comunhão, se reuniam no templo e nas casas, para partir o pão, e muitos sinais, maravilhas e prodígios iam sendo feitos pelos apóstolos. No capítulo 5, mais à frente um pouquinho, fala a respeito de Ananias e Safira. Ananias e Safira. No capítulo 5, no versículo de número 11, eu quero levar já você para o versículo de número 11. Aconteceu uma tragédia, porque eles perderam o temor do Senhor. Ananias e Safira, eles perderam o temor do Senhor e eles morreram. Eles combinaram entre si para mentir aos apóstolos, mas na verdade eles não estavam mentindo aos apóstolos, eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Pedro diz: quem citou você para que mentisses ao Espírito Santo? O casal combina para mentir a respeito da venda da propriedade, retendo parte daquilo que ele havia proposto no coração. Ele havia proposto algo no coração, e depois acho que ele se arrepende um pouquinho do que ele havia proposto, e foi reter parte. E tanto Ananias como Safira, eles morreram. Mas olha o que vai acontecer: e houve um grande temor em toda a igreja. Que não precisa ninguém morrer aqui, para que o temor chegue aos nossos corações. Amém? Que ninguém morra. Passou assim, apóstolo, eu senti o vento da morte, que ela foi assim, passou por mim assim, mas Deus me preservou. Deus, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, mas a Bíblia diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então considera. Deus não se deixa escarnecer, preste atenção: tudo que o homem semear, isso certamente colherá. Eu viajei, comprei um relógio para o pastor Evaldo Boss, aquele relógio lindo, né, chefe, relógio do chefe, do capitão. E hoje eu ganhei um relógio Boss. E eu ia colocar meu relógio para mostrar para vocês. E eu falei: vou colocar o meu relógio. Mas eu saí de casa, quando eu cheguei na igreja, falei: cadê meu relógio? Não estava acostumado com relógio novo. Mas domingo eu uso meu relógio. Eu semeei um relógio, estou colhendo um relógio. O que semeia na carne, colhe os frutos da carne, que é morte. Houve grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Todos que ouviram o que tinha acontecido, veio o que? O temor. Mas foi o fim? Não. Olha o que vai acontecer. Versículo 12.
Olha só, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos os dias unanimemente no alpendre de Salomão. Ó, Deus se manifestando em meio ao seu povo. Quer dizer, eu creio que nós desfrutaremos de um mover sobrenatural. Eu creio que existe uma agenda de Deus para nós nesses dias. Deus está despertando pessoas pela madrugada, e vai continuar despertando. Você não está nem entendendo. Você falou, eu vou querer ficar mais um pouquinho. Não vai ter como, não tem como ficar. Você tem que levantar para orar. Você está entendendo? Já está acontecendo com alguém? Já está acontecendo. De madrugada, entre 4 e pouquinho, assim, para 5 horas, sumiu o sono. Aí você vai falar, vou tomar uma melatonina porque eu quero dormir um pouquinho mais. Não vai dormir, você vai levantar, vai orar, e você vai ter vigor para continuar, você vai trabalhar, e você fala, uau, o que aconteceu comigo? O Espírito de Deus se movendo através de você. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, o Senhor é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Um dia todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Observe comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10 e 11. 2 Coríntios 5, 10 e 11. Porque todos, daí é CG Centro e também aí do Aero Rancho, viu? Todos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ah, mas apóstolo, a gente está vivendo o tempo da graça. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. As obras não conta. Eu vou mostrar para você que conta. A Bíblia diz que conta. O galardão vem pelas obras. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta, não vale para nada. A Bíblia diz que se o teu irmão tiver fome, simplesmente você disser, Deus te abençoe. Precisando de vestimenta, você diz, Deus te aqueça. Resolve alguma coisa? Assim também, se não tiver obras é morta. A fé sem obras é morta. Atos de justiça falam o quê? De obras. São as nossas realizações, os nossos feitos. Mas apóstolo, isso contraria todo o ensinamento da graça. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é a salvação. Mas tem galardão para aqueles que desenvolvem, aqueles que trabalham, aqueles que estão comprometidos e que faz o bem. Tem mais um versículo aqui? 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, olha só o que ele está dizendo, todos vão comparecer ante o tribunal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Aonde? Na consciência. Alguém fala, está com dor na consciência. Quando nós pecamos, o Espírito de Deus ministra aos nossos corações, para gerar em nós o que é arrependimento. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele quer nos ver livres das cadeias do pecado, da influência deste mundo. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fragilidades, e você tem o Espírito Santo para interceder, e o Espírito de Deus se move através de você. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo entra num processo de oração, de intercessão, para libertar você. E a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ora bem. Eu quero em poucos minutos
destacar algumas características das 7 igrejas da Ásia. Abre comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Nós encontramos aqui 7 cartas. A primeira das cartas, ela foi escrita à igreja em Éfeso. E essa igreja, ela recebe um elogio pelo seu bom trabalho e por rejeitar o mal. Recebe um elogio por sua perseverança e por ser paciente. Então, essas palavras, elas foram ditas por Jesus. O Apocalipse, escrito por João, mas foi a revelação de Jesus Cristo. Na minha Bíblia, as palavras de Jesus, elas aparecem em vermelho. Eu gosto muito da minha Bíblia. Minha Bíblia, ela está toda escrita. E quando eu viajo, e eu levo a minha Bíblia, eu não coloco na mala a bordo, eu coloco na minha mochila. Eu não tenho a coragem de despachar a minha Bíblia. Não despacha a minha Bíblia. Ela vai comigo, eu falo assim, é meu tesouro, não posso perder essa Bíblia. Ela já passou por umas 2 ou 3 reformas. E essas palavras, elas foram ditas por Jesus. Jesus aqui, ele tece alguns elogios à igreja em Éfeso, mas não fica só no elogio, ele tem uma crítica. E fala a respeito do esfriamento do seu primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. E aqui tem uma recomendação, e a recomendação é: se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. E aí ela recebe a promessa da árvore da vida. Agora nós vamos para a segunda carta. Observe comigo a igreja em Esmirna. Todas essas igrejas estavam ali na Ásia Menor, fica na Turquia. Nós tivemos o privilégio de estarmos na Turquia, nesses lugares chamados igrejas que estavam nessas cidades, e passamos em cada lugar, conhecendo esses lugares da igreja que estava ali na Ásia Menor. E passamos por Éfeso, passamos por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Olha que extraordinário. Observe aqui, a igreja de Esmirna era elogiada por suportar grande sofrimento que estava sendo submetida. Esmirna não recebe nenhuma crítica. Olha que extraordinário. Não recebe nenhuma crítica, mas há uma recomendação. A recomendação é de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. E eles recebem a promessa da coroa da vida. Sejam fiéis até a morte, e vocês receberão o quê? A coroa da vida. Sejam fiéis até 2021, 2025, 2030, não. Sejam fiéis até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. Terceiro, Pérgamo. Olha isso aqui. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha isso. Nós estivemos neste lugar, nas ruínas, onde ficava ali o trono de Satanás, uma imagem de Zeus, e eles adoravam esse Deus. Diz o texto: retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre alpendre, entre vós, onde Satanás habita. Ó, Antipas, um cristão, foi morto. Próximo, 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha só, existe aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Diga Pérgamo. Eles toleravam o quê? A imoralidade, a idolatria. Eles toleravam na igreja a imoralidade, a idolatria, e tinham muitas heresias. Aí vem a recomendação é um convite ao arrependimento.
E Pérgamo recebe como promessa o maná escondido e a pedra com um novo nome, uma nova identidade. O maná escondido, a palavra revelada, o que está por trás da letra, a promessa. Encontramos depois a igreja de Tiatira. Diz o texto, vamos lá. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só, existia um espírito, o espírito de Jezabel, que contamina alguns da igreja, no ato da fornicação, relacionamento sexual antes do casamento. Diz o texto: e não se arrependeu. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Percebe? E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso é Apocalipse, é o fechamento, é o amém. Percebe? Aqueles, Deus está se movendo, Deus está falando conosco, porque Deus quer nos levar para uma nova dimensão. Deus está dando a você e a mim a oportunidade de ouvirmos a sua palavra para nos arrependermos, porque Ele quer se manifestar em nosso meio, com sinais, prodígios e maravilhas. Alguém está dizendo: o que eu vim fazer hoje aqui? Eu pensei que eu ia vir, o apóstolo imporia as mãos sobre mim, liberaria algumas palavras, igual o Eliseu lá, o Naamã. Naamã não queria, não ficou feliz de ouvir o que o profeta tinha a dizer a ele, mas a cura estava lá. O que eu vim fazer na casa de Eliseu? Eu pensei que eu ia chegar aqui, ele imporia as mãos sobre o lugar infectado, ele já vem com um plano, vai ser assim, eu vou na igreja, o pastor vai dar aquela palavra maravilhosa, todo mundo vai rodar, e aí o fogo vai descer, e aí está tudo maravilhoso. Ei, acorda, desperta, faça assim, ó. Tem gente que está assim, ó, cruzando os dedos. Ei, sorria para mim. Deus está falando com você, né? Antes de falar com você, já falou comigo. Percebe? Hoje eu levantei 4 e pouquinho da manhã para orar por você, para que o temor do Senhor venha sobre nós, para que o Senhor ministre aos nossos corações, para que sejamos aperfeiçoados pela sua palavra, para que como igreja possamos viver, quer dizer, essa plenitude. Chega de tanta tormenta na tua mente, na tua alma, tanta perturbação dentro da tua casa. Basta! Diga comigo, basta! Se posicione. Tem gente que sai de casa, o diabo perturba tanto dentro de casa que ele sai de casa. Quem tem que sair é o diabo. O diabo fica aí, eu estou indo. Aí você vai para o bar, ele vai com você. Falou, estou aqui com você. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás,
que outra carga vos não porei. Próximo. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Retenha até que eu venha. Próximo. Isto. E com a vara de ferro as regerá. Serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Próximo. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, a estrela da alva. Próximo agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para o próximo. E ao anjo da igreja que está onde? Sardes. São 7 igrejas. Você está contando, né? Quando termina esse negócio? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Uau, 7 Espíritos de Deus. Quando você vai para o livro do profeta Isaías, se eu não me engano, capítulo 11, vou conferir só para mostrar para você, vai ficar no mais ou menos, né? Olha o que diz aqui, deixa eu ver aqui para você não ter dúvidas, que há 7 Espíritos. Vamos ver aqui. Dentre os Espíritos, o Espírito do temor do Senhor. Uau, este é bom, hein? Diga, esse eu quero. Tem gente querendo o Espírito, o poder para curar enfermos, tem também. Mas o Espírito do temor do Senhor. Olha só. Capítulo 11 mesmo. Volta lá para mim no capítulo 11, filha. De Isaías. Isaías 11, 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí diz, o Espírito de sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. 7 Espíritos. Que venha sobre nós. Quantos querem? O Espírito do temor do Senhor. O Espírito do temor do Senhor. Clame! Clame, derrama sobre mim, ó Pai, o Espírito do temor do Senhor. E se está falando de Jesus, que o Espírito seria derramado sobre ele. Os 7 Espíritos de Deus. Dentre eles o Espírito do temor do Senhor. Agora voltamos para Apocalipse, capítulo 3. Estamos em Sardes, não é isso? Olha só, tem mais 2 só, tá? E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas está morto. Olha, você tem o nome que está vivendo, mas você está morto. Não é você, estou falando aqui na igreja deles aqui. Aqui todo mundo vive, né? 2. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus está dizendo à igreja. 4. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso, amém? Lavados pelo sangue do Cordeiro, incontaminados. Tem os remanescentes. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Diga, oh glória! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Penúltima igreja. E ao anjo da igreja que está onde? Em Filadélfia. Escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Isso é coisa boa, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer eu farei coluna do templo de Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, para encerrar. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Você vai entender alguma coisinha mais para frente, tá? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Isso diz o amém. Olha isso, presta atenção. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras frio, foras frio ou quente, morno. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada eu tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Posso ser palavra para se falar, mas quem disse foi Jesus, não sou eu. Não é? Eu estou lendo o que Jesus falou. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo, eu repreendo e castigo, eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Alguém diz, Deus não castiga, mas está escrito aqui. Você vai olhar aí, a teologia de muitos está dizendo assim, Deus não castiga. Ué, então eu estou lendo errado. Ele castiga aquele que ele, e corrige aquele que ele ama. Bom é ter um pai que corrige. Feliz é aquele que tem um pai que corrige. Está me ouvindo? Feliz é quem tem um pai que corrige. Nós vivemos em um mundo, meu irmão, que está tudo invertido. Pai e mãe dizem assim, não, é melhor dormir aqui em casa o namoradinho do que sair para a rua e dormir em outro lugar. Lá, e traz para dentro de casa. Aqui eu tenho controle do quê? Você vai falar, aqui não, Satanás. Não é a pessoa, é quem está por trás. Entende? 20. Eis que estou à porta e bato. Ele está escrevendo a igreja. Colocar para ele para fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus, pode aplaudir a Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existem duas linhas a respeito destas 7 cartas, de pensamento, entendimento teológico, que pode até existir mais. Mas muitos acreditam que cada carta endereçada a uma dessas igrejas corresponde a um período da história da igreja. A um período. Quando lemos a primeira carta em Éfeso, é o primeiro período. E quando lemos a carta de Laodiceia, fala exatamente a igreja que somos e o tempo que estamos vivendo. Eu vi uma misericórdia, é verdade. Ou você é frio ou você é quente. Coluna do meio não existe. Só existia naquele tempo da loteria. Coluna do meio. Você viu aquele negócio lá? Antigamente era assim. Não tem coluna do meio.
é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Agora é para valer, meu irmão. Agora é para valer. Não vai ter crente mais ou menos, não. Não vai aguentar, não suporta. O Senhor está nos preparando para o maior mover da história. É preciso que o temor do Senhor esteja no nosso coração. Algumas pessoas pensam assim: por que eu não me tornei uma pessoa grande, já influenciando nações? Está preparado? A casa precisa ser construída sobre a rocha. Os ventos são inevitáveis. Os ventos, as tempestades são inevitáveis. E ninguém sabe a hora nem o dia que vai soprar o vento, que irão transbordar os rios, vai descer a chuva, ninguém sabe, é imprevisível. Mas aquele que teme ao Senhor e edifica a sua casa sobre a rocha será inabalável. Sempre converso com o pastor Evaldo, de vez em quando ele encontra alguém: você ainda está lá? Como assim? Está lá onde? Na igreja. Como assim? Você viu esse tipo de gente perguntando? Você ainda é crente? Ô Satanás, até o fim da minha vida, depois vou receber a coroa da vida. Que negócio é esse? Tem um crente desviado, né? Volta para o caminho. Arrependa-te. Vai pregando aí, Robson, que eu vou ministrando aqui. Glória a Deus. Olha, é bom ter o Espírito Santo ajudando. Obrigado, Robson. Isso mesmo, vai falando. Ó, Aerorancho, vocês estão nesse pacote, tá bom? A coroa da vida está preparada para cada um de nós. É hora de levar Deus a sério. É hora de nos posicionarmos em Deus. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Os reis, os povos serão influenciados por aqueles que têm luz. Satanás tenta resistir. Está tentando resistir, mas está vencido no nome de Jesus. No nome de Jesus. Hoje é uma noite para encerrarmos a série. Resumindo tudo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O temor do Senhor é o teu tesouro. O temor do Senhor é o teu tesouro. É o Espírito de Deus que vai fazer. Não sou eu, não. Não tem como nós, pela nossa habilidade, sabedoria humana, transformarmos alguém. É obra do Espírito. E esse é o meu clamor: que sejamos tomados pelo Espírito de temor, e o nome dele seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Haverá prosperidade, haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. A tua descendência será poderosa na terra. Prosperidade e riqueza haverá na tua casa. Haverá na tua casa. Como Deus tem se manifestado. Tremendo. Ontem eu recebi uma mensagem dizendo assim: apóstolo, eu gostaria que você fosse conhecer as casas que eu construí. Estão prontas, várias casas. E eu estava dizendo, ele chegou na igreja, ele não tinha uma casa para morar. E hoje construindo casas. E muitas casas. Prosperidade e riqueza haverá na casa do justo, daquele que teme ao Senhor.
O salmista ele diz assim: olha, eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Entende para isso? Eu fui moço, já sou velho, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Permanece no caminho. Permanece no caminho. Faça a oração do Pai Nosso. Livra-me de cair em tentação. Ore, meu irmão. Deus, livra-me de cair em tentação. Você ora a oração do Pai Nosso? Ora. Ora todos os dias: Pai, me livra de cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. A gente muitas vezes nem ora por isso. Ora. Deus vai te livrar. Porque Deus quer que você viva a plenitude. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.